O mundo do futebol é essencialmente um ciclo cruel de glória e decadência. Há impérios que levam décadas para serem construídos, mas colapsam em apenas 10 dias. Para a seleção alemã, a jornada na Copa do Mundo de 2018 não foi apenas um fracasso em termos profissionais, mas um tormento para a alma. Foi onde a definição de Panzer, um símbolo de disciplina teimosa e poder avassalador, foi esmagada pelo próprio conservadorismo e orgulho excessivo dos envolvidos. A tragédia na Rússia naquele ano para a Die Mannschaft não foi totalmente acidental. Devemos olhar para a realidade da Alemanha após o mágico Maracanã de 2014. Quando Philipp Lahm levantou o troféu de ouro sob os brilhantes fogos de artifício no Brasil, o mundo inteiro acreditou que Joachim Löw havia encontrado uma fórmula vitoriosa eterna. A Alemanha, então, era uma mistura perfeita de aço tradicional e a elegância do futebol moderno. Eles tinham a frieza de Schweinsteiger, a astúcia de Müller e a visão genial de Mesut Özil. Mas a glória muitas vezes vem com uma armadilha invisível chamada complacência. Joachim Löw, o grande arquiteto, tornou-se, sem querer, um rei conservador dentro do próprio castelo que construiu. Ele se agarrou aos veteranos, aqueles que lhe haviam trazido o trono, e a um estilo de jogo que estava sendo gradualmente deixado para trás pelo sopro do tempo. A Alemanha entrou no verão da Rússia 2018 com um elenco que qualquer técnico invejaria. Nas mãos de Joachim Löw estavam Manuel Neuer, o goleiro número 1 do mundo voltando de uma lesão de longo prazo, a dupla de zaga de aço Mats Hummels e Jerome Boateng, e o cérebro, Toni Kroos, no auge de sua forma após um tricampeonato da Liga dos Campeões com o Real Madrid. No ataque estavam nomes lendários como Thomas Müller, Mesut Özil, Sami Khedira ou Mário Gomes. Teoricamente, ainda era um coletivo de classe mundial, um ajuntamento de campeões experientes. No entanto, aquele exterior polido era meramente uma casca para uma máquina que havia se tornado enferrujada e ressecada por dentro. A qualidade do jogo da seleção alemã sob Löw após 2014 começou a mostrar sinais de degeneração para um estado extremo e monótono. Eles não eram mais um tanque esmagando todos os obstáculos com poder direto ou contra-ataques afiados como navalhas. Em vez disso, Joachim Löw queria que a Alemanha jogasse uma marca de futebol de posse absoluta, uma versão alemã do tic-tac, mas sem a agudeza e a velocidade para transitar quando necessário. Os jogadores alemães passavam muito a bola, a mantinham por muito tempo, mas eram passes laterais inofensivos, sem potencial de ruptura. Eles se tornaram lentos, previsíveis e especialmente frágeis contra contra-ataques simples dos adversários. A confiança dos campeões transformou-se em subjetividade, pois perderam o instinto matador que outrora aterrorizava o mundo. O pesadelo realmente começou em 17 de junho, no estádio Luzhniki, em Moscou. A partida de abertura contra o México expôs todas as feridas profundas na máquina de Joachim Löw. Desde os primeiros minutos, as pessoas viram uma equipe alemã empurrando sua linha defensiva de forma imprudente, quase esquecendo os deveres defensivos básicos. Eles jogaram com uma arrogância estranha, como se acreditassem que o adversário se renderia à sombra maciça dos atuais campeões. Mas o México não teve medo. Eles tinham Hirving Lozano e Carlos Vela, perfurações rápidas prontas para perfurar a defesa lenta da Alemanha. Aos 35 minutos, um contra-ataque de manual do México fez o estádio Luzhniki explodir. Chicharito passou para Lozano. Este jogador fez um corte que eliminou Mesut Özil, que recuava para defender em vão, antes de chutar para passar por Manuel Neuer. Aquele gol solitário não foi apenas um placar, foi um golpe pesado para o orgulho alemão. Durante o tempo restante, a Alemanha teve 60% de posse de bola e desferiu dezenas de chutes, mas todos caíram no desespero. As corridas de Müller ficaram fora de sincronia, os passes de Özil não tinham a capacidade de ruptura e a defesa com Hummels e Boateng de repente se tornou incomumente lenta contra a velocidade dos fantasmas mexicanos. A derrota por 0-1 não foi apenas um resultado decepcionante. Foi o primeiro aviso de um colapso em cadeia que ninguém no campo de treinamento alemão
ousou enfrentar seriamente. No segundo jogo contra a Suécia em Sochi, os alemães estavam à beira da eliminação após apenas 2 rodadas. Foi uma partida que personificou o impasse de um império em declínio, que ainda tinha algumas faíscas de caráter individual. A Alemanha entrou com uma mentalidade de nada a perder, mas o velho roteiro se repetiu. Falhas defensivas lhes custaram 1 gol após uma finalização delicada de Ola Toivonen no primeiro tempo. Ao longo do segundo tempo, a Alemanha pressionou desesperadamente. Marco Reus empatou no início do segundo tempo, acendendo um lampejo de esperança. No entanto, a pressão psicológica era imensa, pois jogaram com um homem a menos depois que Boateng recebeu o segundo cartão amarelo aos 82 minutos. Nos momentos mais sombrios, enquanto o relógio marcava 90+5 e o mundo pensava em uma despedida antecipada para os reis, Toni Kroos apareceu para cumprir uma missão histórica. Um tiro livre de um ângulo apertado, uma trajetória magnífica que voou direto para o canto superior do gol da Suécia. Aquele gol foi como uma droga de reavivamento, um momento de brilho individual salvando a honra do campeão. No entanto, as celebrações selvagens de Joachim Löw e seus jogadores após a partida mascararam, sem querer, uma verdade sombria. A Alemanha venceu graças a um momento de genialidade individual, não a um jogo coletivo convincente. Eles ainda jogavam arduamente, ainda eram facilmente penetrados e ainda careciam da coesão de um coletivo unificado. Aquela vitória foi apenas um tanque de oxigênio temporário para um paciente moribundo. E então, em 27 de junho de 2018, Kazan se tornou o apocalipse para o futebol alemão. O adversário era apenas uma Coreia do Sul que quase não tinha esperança de avançar. Mas o que aconteceu em campo foi uma humilhação que a história do futebol alemão recordará com dor. Nunca antes as pessoas haviam visto uma equipe alemã tão dilapidada, fraca e sem vida. Eles entraram na partida como superiores, mas jogaram com pés de chumbo. Os passes de Toni Kroos, Khedira ou Ozil nesta partida se tornaram sem alma e mecânicos. Eles sitiaram o gol continuamente, mas não tinham um plano afiado para romper a defesa disciplinada dos coreanos. O tempo passou na extrema impaciência de Joachim Löw. Substituições como Thomas Müller ou Mário Gomes não conseguiram fazer a diferença. A confiança teimosa do passado foi agora substituída por rostos ansiosos, olhares vagos e pés trêmulos toda vez que tocavam na bola. O auge da crueldade veio no tempo de acréscimo, quando a tragédia atingiu seu clímax. Aos 90+2 minutos, de um escanteio, Toni Kroos, o símbolo da precisão, fez um passe desastrosamente errado, bem em frente à sua própria área. A bola atingiu seu pé e encontrou Kim Yang-won sem marcação, que balançou a rede de Neuer. O árbitro inicialmente sinalizou impedimento, mas após consultar o VAR, o gol foi confirmado. O mundo ficou atordoado, a Alemanha ficou horrorizada e desabou. Mas a tragédia não parou por aí. Em desespero e perda de controle, Manuel Neuer abandonou seu gol para se juntar ao ataque como um ponta na metade do campo adversário. Uma imagem que reflete o caos de todo o sistema. A bola foi roubada dos pés de Neuer, seguida por uma bola longa de um jogador coreano em direção a Son Heung-min, que corria como uma flecha rasgando o vento. Son Heung-min empurrou a bola para a rede vazia diante da impotência de milhões de fãs alemães. O placar era de 2-0. A imagem de Son comemorando enquanto os jogadores alemães estavam atordoados, Hummels curvando a cabeça na grama e Thomas Müller olhando para o espaço vagamente, foi o ponto focal mais claro do colapso de um império. Foi um impasse definitivo, uma impotência completa e um manto de desesperança cobrindo Kazan. Pela primeira vez em 80 anos, a Alemanha foi eliminada da fase de grupos da Copa do Mundo. E mais amargamente, eles saíram como o último time do grupo. A morte do Panzer na Rússia não foi um acidente aleatório. Foi o resultado inevitável de um processo de declínio que Joachim Löw não conseguiu reconhecer e intencionalmente ignorou. Ele confiou demais em fórmulas antigas e desatualizadas, favoreceu jogadores velhos que estavam saciados de glória e perdeu o desejo de inovação. Jogadores que foram heróis em 2014 agora entravam em campo com as pernas pesadas.
Eles careciam do fogo da batalha, da disciplina de aço e da teimosia que era a especialidade do futebol alemão. Esse declínio não foi apenas nos números, mas no espírito de luta corroído pela complacência. Olhando para trás, para aquela jornada de fracasso, muitos ainda sentem uma tristeza persistente. Pena por uma geração talentosa de Toni Kroos, Thomas Müller e Manuel Neuer, que teve que deixar o torneio da maneira mais dolorosa e humilhante. Mas mais do que arrependimento, é uma lição cara sobre o movimento constante do futebol de alto nível. Nenhuma dinastia é eterna se parar de se mover e se renovar. Os chutes sem alma, os passes errados e as lágrimas em Kazan foram o fim de uma era gloriosa, mas amarga para o futebol alemão. Se 2014 foi o auge da perfeição e da unidade, 2018 foi o abismo do conservadorismo e da decadência. A Alemanha desceu do trono não porque o adversário fosse muito forte, mas porque se perdeu antes mesmo de o torneio começar. A imagem de Manuel Neuer perdendo a bola no meio-campo e Son Heung-min marcando em um gol vazio será para sempre uma grande cicatriz. Um lembrete de que mesmo os impérios mais poderosos podem entrar em colapso total se esquecerem como manter seus motores lubrificados com humildade e a fome de lutar. É uma triste elegia para um Panzer inoportuno. Uma lição sobre os altos e baixos do destino que qualquer um que ama as cores branca e preta deve levar a sério com uma dor persistente. Um império pereceu, não ao som de tiros estrondosos, mas em um suspiro de impotência absoluta. Se esta história mudar a maneira como você olha para os gigantes caídos do campo, por favor, se inscreva e curta nosso canal. Estamos escavando a história que eles tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para o futuro. O próximo tesouro será revelado em breve.